Hello, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da aula gravada. Sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha de manutenção em redes. Esqueci de ampliar aqui o slide. Então, mais uma aulinha de manutenção em redes. Hoje vamos ver as aulas 5 e 6, certo? Então, hoje a gente vai falar de processadores, né, e de memórias. Mais duas pecinhas do computador de vocês. Deixa eu tirar aqui o processador. Para o pessoal aqui, ó, né? A gente vai falar hoje de processadores. Essa mini pecinha aqui importante, é a mais importante do computador. Na verdade, todos são importantes, tá? Não adianta falar que uma peça, porque se não tiver placa-mãe, não liga nada. Se não tiver fonte, não tem energia. Se não tiver processador, né, não tem processamento de dados. Se não tiver memória, não tem onde armazenar, não tem como fazer o computador. A única peça ali que não é necessariamente necessária comprar, tchau, é placa de vídeo. Ah, então, tá. Então, todo computador funciona sem placa de vídeo? Não é que ele não funciona sem placa de vídeo, tá? Porque algumas placas-mães, ela já vem, né, no chipset e processador, que eu vou falar hoje também, vem com um chipset de vídeo integrado, tá? E na placa-mãe, né, tem a plaquinha de vídeo aqui integrada também, nas placas-mães que a gente chamou de, né, placas-mães da aula passada ali. Então, essa aqui, por exemplo, né, tem entrada de vídeo aqui, ó. Umas entradinhas que você põe vídeo. Então, é a única peça ali que às vezes vem com a placa-mãe, tá? Obviamente, vem a rede também, né, para conectar a internet, tem USB, som. Isso aí você precisa comprar a parte. Mas placa de vídeo, algumas placas-mães vêm. Obviamente que não é a melhor placa de vídeo do mercado, né? Você não vai rodar jogos no Ultra, não vai rodar Photoshop, coisas 3D ali. Mas é aquela placa-mãe que quebra o galho. Não é placa-mãe não, aquela placa de vídeo que quebra o galho. Mas placa de vídeo é a aula que vem. Não se preocupe com a aula agora. A aula de hoje, deixa eu tirar o fundo aqui, senão vocês não vão ver as pecinhas. E aí, Victim, tudo certo? Tranquilo. Assina a chamada lá e tá tudo certo. Deixa eu só tirar esse efeito, senão vocês não vão ver nada. Então tá, pessoal, aqui, ó, né? Esse aqui são os microprocessadores, bem micro mesmo, né? Um pouquinho maior que o meu olho aqui. Então essa é a imagem que a gente vai falar hoje. Então o que a gente vai falar dos microprocessadores ali, ó, né? Quem são os microprocessadores? Depois eu resolvo essa chamada aqui, jogo para lá. Unidade de controle, né? E unidade lógica. Ela tá preta mesmo ou aqui tá bugado? Não sei, pode estar preta aí. Vamos compartilhar de volta aí. Compartilha aí de volta. Ver se está aparecendo alguma tela aí. Senão tem que sair e entrar de novo. Fechou? Alô, alô. Ver se tá. Fabricantes mais conhecidos dos processadores. Onde eles se encaixam, né? Os famosos sockets. 32 ou 64 bits. Qual que é a diferença, né? Quando você vai comprar um processador ali e vai instalar também o Windows, tá? Tem o Windows, tem o Windows 32 e tem o Windows 64 bits. E clock e overclock, né? Falando de velocidade. Sistema de refrigeração dos processadores. Agora sim, aí sim, Victim. Fechou. E pasta térmica, tá? A gente vai falar da pastinha térmica também. Beleza? Vou deixar a 6 para depois do intervalinho. Então, lá por 11h30. Tá, na hora que der aqui, a gente passa o intervalinho para vocês de 10 minutinhos para vocês, beleza? Então, vou colocar uma imagem de um processador aí na tela, para vocês verem também no computador aí. Então, esses aqui, todas essas fotos aqui, são de processadores, tá? Então, a imagem que vocês estão vendo aí no Google, tá? São os processadores, ok? E embaixo dos processadores aqui, ó. Esse aqui são os contatinhos. O processador é cheio de contatinho, professor. É cheio de contatinho, tá?
Vou passar aí o processador para vocês verem. Tá? Só cuidado com a parte de cima. Né? Ele é assim. A parte de cima tem uma parte de cima. Ele pode sujar a roupa de vocês, pode sujar vocês. Aí depois vocês vão ficar bravinhos. Ah, meu Deus, minha roupa, professor. Né? Vão sair depois da aula. Né? Aí não se sujem aí com a passa-terra. Então, estou passando o processador ali para a galera. Então, o processador, né? Apesar do tamanho deles, né? Pequenininho, como vocês podem ver, ele é a peça fundamental ali do nosso computador. Por quê? Qual que é a peça fundamental nossa? Alguns dizem que é o coração, né? Mas tem também, né, o cérebro, eu diria. Né? Então, o processador seria semelhante ao nosso cérebro, né? Então, é o órgão, né, que faz o quê? O que o nosso cérebro faz? Praticamente tudo, né? É o nosso cérebro que controla praticamente todos os outros órgãos, faz ali com que... Né? Então, ele é o órgão responsável por processar e organizar todas as informações dentro do seu computador. O órgão não, né? O hardware, né? Mas, tá, é a semelhança ali. Então, o processador, eu falei, é o órgão, tá? Vai ser um órgão agora. O processador é o órgão que é responsável ali por processar todas as informações lógicas do computador. Então, ele também é conhecido como CPU. Alguém sujou a mão? Essa pastinha? Eu sempre me sujo com isso aqui. Eu faço uma lambança. Então, ele também é conhecido como CPU. Então, aqui já está um erro que às vezes vocês cometem, assim, né? Pelo menos cometiam até hoje. Que é o quê? Chamar o computador inteiro. Vim comprar uma CPU. Ok? Se você chega nas Casas Bahia e fala para o vendedor, quero comprar uma CPU, ele vai te vender um computador. A maioria vai entender, né? Mas se você chega numa casa mais especializada, né? Tem um monte de lojinha aqui na 24 de Maio, inclusive, que é loja de informática ali. Aqui querem comprar computador em Curitiba? Procurem a 24 de Maio, dê uma passada ali. Tem uma loja de computador do lado da outra, ok? Que você encontra com preços melhores ali. Obviamente que preço melhor você vai encontrar na internet, tá? Então, mas às vezes você consegue um descontinho ou outro. Às vezes você quer para agora, vai ali na 24 de Maio, que tem as lojas de computador. Pelo amor de Deus, galera, não me vá na Positivo Informática, tá? Se você já comprou um computador positivo, você tem um computador positivo hoje em dia, tudo bem. Você cometeu um erro, eu sei, mas você nunca mais vai cometer esse erro para os próximos computadores de você. Tudo bem, só lamento. Você já cometeu esse erro na sua vida? Não. E também nunca compre computador em lojas que não são especialistas, tá? Casas Bahia, né, que vende de tudo. Casas Bahia vende computador, móveis, televisores, né? Nunca compre, né? Computador em loja que vende geladeira, como diz o significado, tá? Porque os vendedores lá não sabem de nada, tá? Vai te vender gato por lebre, já aviso, já. Se você fizer alguma pergunta muito específica lá, o vendedor não vai entender nada. Que nem o memezinho que eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, evitem, fujam da marca Positivo e fujam das Casas Bahia. E da Magazine Luiza Posture? Também não, beleza? Daqui a pouquinho eu mostro alguns sites ali que vocês podem confiar, né, na hora de comprar o computador de vocês. Então, como eu falei, computador, né, deixa eu sumir com essa imagem aqui. Também pode se chamar, o processador ele também pode ser chamado de CPU. 3 siglas mesmo. CPU. Alright. Mas o que significa CPU, né? É a central, né? É uma central de processamento unitário, ok? Então, é Central Process Unit, ok? É um hardware, né, de circuito integrado, então. Ele tem um circuitinho nele ali. Por isso que ele tem esses contatinhos aqui. Então, ele é um hardware de circuito integrado, um chip, né? Que realiza as funções de cálculo, que nem eu falei, e tomada de decisões do computador. Então, tudo passa por ele, né? Tudo que vocês estão vendo o computador aí funcionando é porque ele que faz todo esse processo, ok? Então, ele é um dispositivo, obviamente, multifuncional e programável, né? Que aceita dados digitais ali como entrada. Então, ele processa ali de acordo com as instruções que são armazenadas e fornece, né,
como resultado na saída do monitor ali. Beleza? Vou ensinar como que vocês descobrem rapidamente, né, qual que é o processador que está sendo utilizado numa determinada máquina. Beleza? Vocês podem até testar, acho que vocês têm acesso, talvez peçam uma senha ou não, mas vocês podem acessar direto pelo painel de controle. Então, como que eu faço? Eu vou acessar de um jeito melhor aqui. Já queimei meu dedo com o processador. Meu Deus, Victinho! Daqui a pouco a gente vai falar de resfriamento dele, mas sim, ele é uma peça quente. Ainda mais se for um processador da AMD. Processadores da AMD, você frita até um ovinho nele. Imagine o dedo. Dá para fritar um dedo também. Tá? Então, se você digitar aqui, ó, clicou no... Pode clicar na lupa, ou pode clicar no Windows aqui. Eu vou clicar na lupa, você coloca meu computador. Né? Ou só escrever meu ali, ele vai aparecer, né, o teu computador ali. Se você clicar aqui em propriedades, ó, ele vai abrir uma telinha aqui sobre, né, o computador que você está utilizando. E a primeira propriedade ali, ó, é processador. O de vocês abriu? Abriu, não pediu senha, né? Então tá. O meu, por exemplo, ó, é um Intel, né? É a marca do processador, no caso, Core, né? Intel Core i3-6100. Beleza. Vamos tentar explicar rapidamente o que é cada nomezinho desse. Beleza? i3, tá? É a família ali dos processadores, né? Da Intel. Hoje em dia ela é dividida em 4, né? Eu vou falar das mais atuais, tá? Não vou falar de processadores antigos, não vou falar de Athlon, de outros processadores ali. Vamos falar dos mais atuais, dos melhores, tá? Vou falar dos melhores aqui. Então, o i3, né? Eles são computadores de entrada. Tem computadores antes do i3? Tem. Beleza. i3, então, é o computador de entrada ali. Daqui a pouquinho eu explico cada um deles. O 6, né? O 6 que ele mostra ali, ele se refere à geração desse computador. Ou seja, ele é da 6ª geração. Tá? A 6ª geração, eu não lembro exatamente que ano que é da 6ª geração. Então, deixa eu colocar aqui no... Vamos ver que ano que é a 6ª geração dos Intéis. Mas eu sei que a gente está, por exemplo, na 10ª... aqui, ó, quando lançou a... Quando foi lançado o i5, 6ª geração... Cadê? 2015? Processador Intel China, não quero datas, eu quero datas. Cara. Deixa eu fazer aqui o seguinte. 6ª geração... Tá. Quando a gente quer uma data, né? Não mostra. É de 2015, tá? Então, basicamente, todo ano a gente tem uma geração nova, só para vocês terem uma noção. Igual o celular, tá? iPhone, todo ano tem iPhone 14, ano que vem tem o iPhone 15, depois 16. Então, todo ano tem uma geração nova. Okay? Então, esse 6 é de 2015. Então, em 2016, tivemos a geração 7, 2017, a geração 8, 2019, a geração 9, 2020, a geração 10, 2021, a 11, 2022, estamos na 12ª geração, indo para a 13ª. Tá? Então, 2022, 12ª geração. Então, ele indica mais ou menos que geração que é. E esses outros números aqui, né, é referente daí a alguns componentes ali de... como que eu posso explicar? O código mesmo do processador. Okay? Porque tem, às vezes, tem 6100, tem 6200, daí o 62 é melhor que 61, né? Ele mostra ali, por exemplo, a velocidade ali dos computers. E eu aqui com o meu i3 de 3ª geração. i3 da 3ª geração, 2015, 2014, 2013, 2012, né? 2012. Não significa que ele é ruim, tá, Oswaldo? Fique tranquilo. Né? O i3 já é um excelente processador. Seria ruim se você tivesse um Xenon ali, um low-core, uma coisa mais antiga, tá? Fique tranquilo. Então, ele mostra aqui, que eu falei, né? Às vezes tem uns processadores que eles têm uma letra no finalzinho aqui. Por exemplo, o meu
eu acho que é um 9600K, lá em casa. O que significam essas letrinhas? Né? Cada letra tem um significado. O K significa que ele é liberado para overclock. Significa que você pode aumentar a velocidade dele, obviamente seguindo as recomendações. Né? Aí tem outras letrinhas ali, deixa eu mostrar para vocês. Como ler as letras aqui. Vou abrir aqui um artigo para vocês. Só para a gente resumir aqui, porque é muita letra, tá? Eu não sei todas de cor, mas é algumas. O K, que nem eu falei, ó, ele é o processador que pode ir além da sua velocidade, né, predeterminado, através do overclock, a gente já vai falar sobre overclock. O G, ele inclui placa de vídeo integrada, que nem eu falei, tem alguns processadores, tem alguns computadores que você não precisa comprar placa de vídeo, se você comprar um processador com a letra G, né? Então, digamos que algum de vocês tem uma letrinha aí, vocês leram aí? Qual que é o teu aí? Não, o teu processador tá, qual tá o que aqui no modelo? Também. Depois do 00 tem uma letrinha. Quando não tem letra, alguém tá com o PC diferente? Opa, você está com isso, você está vendo da quarta geração. A primeira é melhor que os três. Quando chega o número ali no lugar. Beleza. Então, às vezes, como eu falei, pode ser que tenha uma letrinha, né? O meu tem já, que eu uso o Note B7, notebook. Ah, entendi. Tem letra já? Não tem. Não entendi. Não entendi, Oswaldo. Mas tem, ó, né? Tem os processadores, acho que do notebook, né? Tem uma letrinha, né? Acho que é o U ou o T ali, que é Ultra Low Power. Isso aqui é encontrado em alguns processadores de notebook, porque eles trabalham com baixo consumo de energia. Está escrito aqui, ó, apenas para laptops, né? Tem uns que tem esse Tzinho aqui, que é, né, economia de energia, mas não tanto quanto o modelo U. Tem os Hzão, né, que são computadores de alta performance, ó, inclui placa de vídeo integrada, um pouco melhor que o modelo G. Tem esse Y, Q, os mais comuns, tá? São o K, olha lá, o M300, cadê o M? Aqui, ó. O teu é modelo exclusivo para laptops, ó, mobile, tá? Por isso que tem o Mzinho ali. Então tem o C, os mais comuns que eu ia falar. O K, o G, M, né? M e U para notebooks, mas o
Voltei, galera. Voltei. Deixa eu compartilhar a tela de volta. Deu bug no sistema aqui. Voltamos. Tá? Só em aula de manutenção mesmo dá bug aqui. Nas outras aulas, aí estão vendo minha tela, né? Voltamos, então. Eu estava falando das letrinhas. Ok, antes de ser abruptamente interrompido ali. Vou até ver se aparece de novo aqui as letrinhas. Eu perdi o site das letrinhas. Ah, estava no outro, né? Na minha outra conta, acho. Por isso que eu não consegui carregar. Espera aí. Ah, restaurar. Aí. Carregando aqui. Deixa eu ver se está gravando. Né? Importantíssimo. Fechou. Então, tá? Só para vocês saberem, né? Os sufixos ali. Então, ó. Então, o padrão dos sufixos, né? Então, sempre o modelo, né? Ele mostra a família, como eu falei, o nome da marca, né? Logo após o I9 tem o indicador do modelo. Por exemplo, esse aqui, ó, 10900K F, ele tem duas letrinhas. Daí a gente vê o que é o K, né? É liberado para overclock e o F, ele representa os modelos Core i9 que não trazem a GPU UHD 630 integrado, ou seja, eles não têm placa de vídeo da integrada. Daí você tem que ter uma placa de vídeo para esse caso, né? Olha, ele mostra ali ó, o nome da marca, o i9, mostra que o 10 que indica o modelo da 10ª geração, e os outros dígitos são referentes ao código do processador, que nem eu falei, né? Então, é só um códigozinho ali para indicar a velocidade dele ali, tudo mais. Beleza? Então, só para vocês sacarem ali. Opa! Aí que deu ruim aqui. Não trava, PCzinho, não trava. Aí. E travou de volta. Alô, galera? Vocês estão me vendo em casa? Destravou. Deixa eu fechar. Ih, deixa eu fechar isso aqui, porque isso aqui deve estar travando no PC. Agora está tudo certo. Beleza. Então, vocês viram ali onde que vê, né? Você digita o computador ou o meu computador. E aqui em propriedades você consegue ver algumas características do PC ali. Existem outros programas que fazem isso mais especificamente, tá? Porém, não vou mostrar aqui agora, porque daí tem que instalar ali tudo mais, mas tem outros programinhas bem legais ali que você consegue ver isso aqui melhor. Então, ele mostra também a quantidade de RAM, a gente já vai ter a aula de RAM daqui a pouquinho. Então, no caso, ele tem ó, 8 GB, né? O de vocês também está 8 GB? Ou 4? 4? Tá. Isso aqui já é um pizinho a mais que faz ele ligar mais rapidinho ali, né? A RAM também ajuda ali, influencia. Beleza? Tá. Então, eu falei já para vocês, mas só para recapitular, né, esses processadores, cada processador, né, cada família que vai nascendo, okay, tem um socket diferente. Okay? Ele tem uma arquitetura diferente. Então, um processador, esse aqui eu não consigo ler porque está totalmente cheio de pasta térmica, mas todos os processadores eles têm uma arquitetura diferente, o tamanho, né? E precisa de um socket adequado para ele. Beleza? Então, a placa-mãe de 6ª geração, às vezes não vai suportar um processador de 5ª ou de 7ª, certo? Porque ela é de 6ª geração. Então, esse socketzinho aqui, ó, que é a entrada aqui, ó, desse processador, ele tem que ser exatamente do mesmo tamanho, né, para que você consiga pôr teu processador ali. Então, esse aqui é o socket do nosso processador. Então, por exemplo, um processador da 6ª geração, se eu estou certo, eu acho que ele é um modelinho socket 1150 ou 1050. Ele tem o ladinho certo também. Pode ver aqui o processador.
uma setinha ali, ó. Você precisa colocar a setinha. Tá bom, ok. Você pôr ele do outro jeito, ó. Cabeça, vai estar. Assim, tá. Se for ao contrário do jeito certo, você só vai estar forçando o cabeça. Só que ele tem uma setinha aqui, ó. Vai ficar com a frente dele. Ligamento para baixo. Eu explico porque no dia de vontade, ela não tem igual. Ou não, cara. As placas mães mais novas, você tem já uma indicação da setinha para eles. É, exatamente. Essa aí. Vocês pegaram a bola para você reparar, tem uma setinha. Tem que estar ali, né, um lado, o outro ali no soquete. Você nem fazer força nem nada. Só para e ficar com essa chave para fazer o fechamento. Mostra. Duas pessoas vão ter essa setinha. Ele está lá, não está caminhando. Está acima lá. Aqui também tem uma bolinha. Só. Precisa fazer força, nessa peça em cima. As outras você não de força, mas essa é bem. Essa é tipo assim, e chama para cima. E essa outra. Encaixa, tem muito segredo aí na colocação do processador. Apesar de ele ser bastante frágil, o pessoal de casa sei que não viu, mas tá aí, ó. Tem uma setinha aqui no processador que mostra o lado ali, ó, que você coloca. Conseguiram ver, pessoal de casa? Estão vendo a setinha ali? E que nem eu falei, cada processador tem uma arquitetura diferente, ou seja, precisa de uma placa-mãe às vezes diferente, né? Então, às vezes você pensa, né? Tipo, quem que estava falando aí da... Peraí. Quem que mandou no chat que tinha um processador i3? Meu Deus, meu PC tá loucão agora. O Leandro, acho que falou. O Leandro acho que falou que tinha um i3, né? Da terceira geração. Ele não pode simplesmente chegar na loja e falar, eu quero um i3 da 12ª geração para, né, só pegar e substituir, né? Não pode. Então, ele teria que trocar toda a arquitetura, né? Trocar a placa-mãe, trocar, às vezes, até a memória, né? Trocar várias peças ali para ter um computador novo, ok? Então, eles fazem isso já de sacanagem, tá? Mentira, porque a tecnologia evolui também e, às vezes diminui um pouco o chip, ou aumenta um pouquinho o chip para entrar no soquete lá. Então, nas placas-mães que vocês viram, a aula passada, coloquei a placa-mãe. Então, digamos que você escolheu uma placa-mãe. Na verdade, você escolhe o processador primeiro. Mas só para ver aqui, ó, só para representar. Vou pegar uma placa-mãe aleatória aqui. Pode ser essa aqui, ó.
nas placas-mães, né? Já às vezes nas instruções aqui, por exemplo, ó, a placa-mãe ela também traz uns numerozinhos, né? Ah, ela é da 11ª geração? Não, isso aqui daí é o soquete. Então, o soquete dela é 1155. O que significa isso? Ela suporta processadores que tenham um soquete 1155. E como eu sei que processadores são esses? Você pode pesquisar na internet. Por exemplo, ó, processadores 1155, né? Coloca aqui, soquete 1155. Ele vai te dizer, ó, né? Todos os processadores Intel LGA 1155. Aí você consegue visualizar todos os processadores que são compatíveis com aquele soquete ali. Ó, você consegue ver qual que é a geração, né? Tem o Xeon, vamos ver os cores, ó. É da 3ª geração, 3ª e 2ª, né? Mostra todos que são compatíveis ali. O 3770, o 2600. Porque, às vezes, né, a placa-mãe ela suporta até 2 gerações, né? Digamos. Fizeram agora placas-mães da 12ª. A 12ª pode suportar até a 13ª. Por exemplo, a minha placa-mãe, ela é 8ª e 9ª. Então, posso colocar tanto, né, processadores da 8ª como da 9ª geração. Para vocês entenderem aí. Esse negocinho de soquete, tá? Vocês entenderam essa compatibilidade? Beleza? Alguma dúvida até agora? Tá tranquilos? Vou fechar aqui. Beleza. Onde se encaixam, matamos. Fabricantes mais conhecidos, né? Tem 2. Ok? São 2 concorrentes. Então, o processador é um dos componentes mais caros também na montagem, né? De qualquer computador. Não significa que ele é o mais caro, porque placa de vídeo também é meio cara, né? Que a gente viu aula passada, tinha placa de vídeo por R$18 mil. Então, a placa de vídeo também é bem salgadinha. Então, no entanto, né, sem muito sofrimento, existem 2 marcas de processadores no mercado. Intel, que é a mais famosa, mais conhecida, né? Intel ali, e AMD. Então, são as duas grandes concorrentes. A maior parte dos computadores que a gente hoje em dia fala é a Intel. É o que eu estava mostrando aqui os processadores. Então, esse aqui, por exemplo, ó, é placa-mãe para Intel. Okay? Se você quer uma placa-mãe para... Deixa eu mostrar aqui, processadores. Processador AMD. Então, tem até um PC da Xuxa aqui, ó. Caraca, ó, R$40 mil o PC completo aqui, ó, galera. PC da Xuxa. Já vem com musiquinha? Olha só. Já teve um desse? Olá, ó, louco. Ó, a Gia é rica, galera. Ela já teve um PC de 40 mil na casa dela para brincar. Você não tinha doado, né? Tadinho. Então, esses são os processadores da AMD. Geralmente, eles são com essa caixinha vermelha, né? É uma marca vermelha ali. E os da Intel, né? A caixinha azul, né? Processadores Intel. Então, são as rivais ali, as 2 grandes rivais ali do mercado. Vou fechar isso aqui, senão tá sofrendo a minha internet aqui. Então, a linha AMD, né, eu vou falar só do mais moderno. Hoje em dia, eles trabalham ali com os processadores Ryzen, ok? Eles também trabalham bem parecido com a Intel, só que eles são mais novos, tá? Mais novos como assim? Eles vieram, tipo, as gerações deles começaram depois. Então, a primeira geração do Ryzen, ela por, sei lá, 2017, se não me engano, 2018. Não sei qual que é a geração que está atualmente do Ryzen. Está na 3ª. Então, não significa que, ó, tipo, não, está na 4ª, 4500G. Isso não significa que esse aqui é da 4ª geração, não significa que ele é compatível, ele é igual à 4ª geração do Intel, né? Na verdade, a 4ª geração dele é de 2022. Para vocês terem noção, né?
Então, 2022, quarta, 2021, terceira, 2020, segunda, 2019, primeira. Vamos ver se eu estou certo aqui. Valores Ryzen 5. Aqui. Vieram depois, Léo. 1600. Quando foi lançado o Ryzen? Ryzen, aqui. Só para mostrar o ano do lançamento. 2017. Foi 2019, mas foi 2017. Por pouquinho, né? Então, eles vieram ali a partir de 2017. Então, como eu falei, eles começaram, né, depois, enquanto o Intel já estava na quinta, sexta geração, né, a AMD ele tinha processadores antes, só que era de outra marca, outro modelo, né, que eram os famosos FX, que quando eu era criança eu baixei um Trojan tentando baixar um i7 virtual. Não, Vitinho, não. Nunca cometam esse mesmo erro do Vitinho, tá? Tipo, quando a gente criança, a gente pensa, nossa, vou melhorar meu computador. Vou baixar, fazer o download de uma placa de vídeo. Daí você vai lá, né, no Googlezão lá. Assim, ó, vou baixar uma placa de vídeo. Aqui, ó. Download, placa de vídeo. Vai ser, nossa senhora, aqui, ó. Baixei uma placa de vídeo. Né? Às vezes tem uns sites lá, malandro lá. Uns sites estranhos, né? Tem aqui, ó, placa de vídeo virtual ainda. Vamos ver um site estranho aqui. Aqui. Espero que eu não pegue nenhum vírus. Já entrou, né? Aí você vai e acha que está baixando uma placa de vídeo e é vírus, tá? Mesma coisa, vou baixar um processador. Não, isso aqui, hardware, né? Você tem que comprar, você não baixa esse negócio. Ou você não quebrar eles, tá? Cuidado com uma demolência ali. Beleza? Não baixe mais placas de vídeo, hardwares aí, não baixe mais memória. Ah, vou baixar mais memória para o meu celular, vou baixar mais memória. Não tem como, tá? Você tem que comprar. Então, falar de 32 e 64 bits, ok? Então, hoje em dia, né, se a gente for ver de novo aqui nas configurações, ó, o meu computador ele mostra aqui, ó, sistema operacional de 64 bits, né? Processador baseado em x64. Hoje em dia, a maioria dos processadores modernos, eles trabalham em 64 bits, mas alguns mais antigos trabalhavam em 32 bits. Qual que é a diferença de 32 para 64? Bem simples, eu vou falar de uma forma bem simples para vocês não ficarem pirando ali, tá? É a capacidade de, né, processar sequências em bits. Mas, falando bem simples, 32 é como se dois processadores eles tivessem a mesma velocidade, só que um é 32 e o outro é 64 bits. Qual que é a diferença? Né? Os dois correndo na mesma velocidade. Então é igual, professor. Não. A diferença é que o 32, né? Digamos... Deixa eu tentar desenhar aqui. Deixa eu abrir minha telinha de desenho. Eu gosto de fazer as artes aqui. Então, né, vou colocar o quê? 32 bits e 64 bits. A diferença é bem clara, né? Um é o dobro do outro, evidentemente, tá? A diferença, por exemplo, o 32, né? Ele consegue carregar só, digamos, 32 pacotinhos. Né? Digamos ali. Então, é um caminhãozinho que carrega só até 32 pacotinhos, mas numa velocidade, né, igual ao do 64. Porém, o 64, ele carrega 64 pacotinhos, na mesma velocidade. Ou seja, ele está carregando o dobro de informações, no caso do computador, né? Quando você abre um programa, né, de 64 bits, né, vai abrir uma imagem, carregar alguma coisa, né, ela tem um tamanho, né? Às vezes tem 10 megas, 1 giga, enfim, né, tem um tamanho ali limitado. Ou já foi? Professor, aquela atividade de apresentar um PC é para hoje? É para hoje. É de hoje, tá?
e aqui vai ter 64 pacotinhos. Então, ele vai carregar o dobro de informações. Só para vocês, né? Como se fossem palavras. Então, ele é composto de 32 ou 64 bits. Tem 128 bits? Não. Tá? Não existe computador com 128 bits ainda, e provavelmente não vai existir tão cedo, porque a gente ainda não usa todos os 64 bits. Porque tem um cálculo lá, que eu não vou saber fazer agora, que os 64 bits dá tipo bilhões de combinações, então acho que é 64 elevado a 64. Né? Para quem sabe matemática, aí sabe que vai dar um número absurdo, beleza? Então, só para vocês terem uma noção de que é bastante coisa ainda que consegue um computador de 64 bits, tá? Clock e overclock. Vamos falar do clock e overclock. O clock, né, é a velocidade do nosso processador. Então, todo processador ele tem uma velocidadezinha, que é medida em clocks, né, em gigahertz aqui. Ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele é um Ryzen 5, né? Olha lá, ó. O Victim fez o cálculo lá, deu 3,94 E11, isso aí, ó. Exatamente, é um número infinito quase, né? Então, imagine 128. 128 elevado a 128, meu Deus, né? A gente nem tem tecnologia para isso. Então, aqui, ó. Ele é 5, né? 4.500, 6 cores, 3,6 GHz, que é a velocidade dele. Tá? Esse é o clock dele padrão, tá? Que é a velocidade ali por segundos que ele faz os processamentos. Caso, né, o computador precise, ele automaticamente ativa 4,1 GHz turbo. Por quê? Porque às vezes o computador está ali numa boa, tá? Ele está ali na dele, uma boazinha. E se você vai jogar um jogo ou utilizar um Photoshop, utilizar um programa mais pesado, ele percebe isso, o computador, né, tem uma inteligência artificial ali, ele percebe, né, o processador é inteligente, né, porque ele é o cérebro, e percebe e começa a processar mais rápido. Fala, cara, tem um programa muito pesado aqui, eu vou dar um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de gás, para entregar esse programa mais rápido, tá? Esse jogo com mais qualidade. Então, ele vai de 3,6 até 4,1 no turbo, né? Ok. Daí os processadores Intel, né? Como eu falei, tem os processadores Intel que tem um casinho. Vou colocar o meu aqui, que eu sei de cabeça, né? Qual que é a diferença? E neles é possível fazer um famoso overclock. Tá? Deixa eu só mostrar qual que é a velocidade padrão dele aqui. Por exemplo, esse aqui, ó, né? Ele é da 9ª geração, 9 MB, já mostra o que significa isso. O 1151 é o socket dele, tá? Ele é 3.7, ele não mostra no turbo ali, mas a velocidade padrão dele é 3.7, né? Ele não mostra o turbo. Enfim, aí tem um recurso que você pode fazer no seu computador que se chama overclock, que é over é a palavra acima, né? Cadê o nosso processador? Que é você fazer ele trabalhar acima do que ele é capaz. E setar isso lá nas configurações de BIOS. A gente vai ter aula que vem sobre BIOS. Aí você vai, né, ele é 3.7, aí você é malandro e fala, cara, né, 3.7 está devagar. Vou colocar 5.0 aqui. Né? Você tem esse poder. Você pode pôr, posso pôr 7.0? Pode, né? Pode. Posso pôr 10.0? Pode, mas não pode, calma. Tá? Então, ele vem por padrão 3.7, que é a velocidade limitada dele aqui. E que nem eu falei, você pode desbloquear isso e aumentar essa velocidade. Mas o que acontece ali se a gente aumenta muito a velocidade do computador? Ele esquenta mais, né? Porque você vai estar fazendo ele trabalhar acima do que ele está acostumado. Então, você vai estar diminuindo a vida útil dele, né? Quando a gente faz overclock, a gente diminui a vida útil dele, porque ele vai estar trabalhando mais do que ele está acostumado. É a mesma coisa no emprego, né? Tipo, um trabalho de verdade. Digamos que você está lá, você é estagiário, você começou seu trabalho ali, e pedem uma única função para você. Aí você, sei lá, a função é só assinar os documentos lá. Beleza, né? Aí o teu patrão quer fazer um overclock em você, né, no teu estágio. Ele vai falar, não,
né? Eu consigo exigir um pouquinho mais desse meu funcionário. Então, ele vai fazer você assinar documentos, né, e, sei lá, dar uma varrida ali na tua salinha. Daí aumentou um pouquinho, né? Aumentou uma coisinha. Daí ele viu que você está dando conta, o cara fica lunático e quer dar mais overclock em você. Então, ele faz você, né, assinar os documentos, varrer, passar pano, fazer um cafezinho, daí ele vê que você está dando conta, daí aumenta mais um pouco as suas tarefas, faz você assinar mais documentos, faz você ficar um pouquinho até mais tarde. O que acontece se a gente começa, né, a acumular muito trabalho? Estressa, né? É a mesma coisa do processador, ele entra em estresse. E o que acontece se você entra muito em estresse? Teu coração vai lá e pifa, né? Você tem ataque, parada cardíaca, isso indo num grau bem elevado, tá? Daí você acaba tendo uma parada cardíaca, você, bum, é a mesma coisa do processador. Se você sobrecarregar ele, falar, cara, meu computador aguenta, vou meter bala então. Não, se você começar a estressar teu PC muito, ele, né, processador que duraria 10 anos vai durar 2 anos, 1 ano, às vezes algumas horas, se você for de 3.7 para 10, vai durar 5 minutos. Tá? Você, na próxima reinicialização, você já queima teu PC, teu processador já queima. Tá? Por isso, obviamente que ele precisa de resfriamento, né? Então, o processador é um cara que precisa de refrigeração. A refrigeração padrão dele é isso aqui, né? Geralmente dentro da caixinha que você compra o processador, vem o processador, tá? Na caixinha, e o cooler, tá? Que é o carinha que você põe em cima dele ali, né? Fica aqui jogando ventinho para ele. Aí. Então, ele é um dissipador de calor, tá? Então, é aqui, ó. Ele é um objeto de cobre, né? Ou alumínio, vocês estão vendo aqui. O dissipador é essas pazinhas aqui, ó. Isso aqui serve para ajudar a resfriar o computador. Vamos ver. Funciona assim. Então, ele é o responsável, né, pelo resfriamento do computador. Existem vários tipos de refrigeração. Essa é a mais básica, né, a mais simples, mais barata, que já vem junto com o processador, ok? Então, ele tem o dissipador de calor ali embaixo, que vocês estão vendo, aquela partezinha de metal. Ele tem as ventoinhas, né, que ficam girando ali, são as pás ali. São pequenos ventiladores que ajudam a espalhar dentro do gabinete o calor, né, retirado pelo dissipador. Porém, né, fora os coolers, esse cooler normal aqui, não cooler tem cooler, apareceu aqueles coolerzão de praia, né? Cooler PC. Pronto, agora sim. Aqui, ó, são os coolers para processador. Eles são diferentes dos fãs, tá? As ventoinhas que você põe dentro do seu gabinete também. Que às vezes, né? Porque o cooler ele tem esse dissipador, que é essa partezinha metálica embaixo. Aqui. Isso aqui é o dissipador, tá? Fechou? E, que nem eu falei, existem outros tipos de resfriamento, que é o water cooler. Ele é um pouquinho mais caro. Vai, né? Sim, também. Não fica bem quentão embaixo, né? É a placa-mãe e o processador ali esquentando. Você pode ver, né? Se você usa muito ali teu PC, teu note, no caso ali, que ele vai fazer mais barulho, não vai? Ele começa a fazer mais barulho, porque essa ventoinha ela começa a girar mais rápido também. Você tá, né? Para dar uma resfriada melhor, né? Ajuda. Aquela mesinha ajuda. Então, quanto mais, né, você mantém o seu processador resfriado, melhor ele é. Tipo, ele mais tranquilo, mais a vida útil dele, né, fica, né, aumenta a vida útil dele. Então, por isso que tem esses carinhas aqui chamado water cooler. Isso aqui não dá para pôr em notebook, tá? Esse aqui. O que é esse water cooler? Também. Ele é bem parecido com... Vou pôr um bem parecido aqui, ó. Ele é bem parecido com a ventoinha, só que ao invés da refrigeração ser a ar, né, os ventiladorzinhos ser a ar, ele é refrigerado a água, tá? Porque a água entre parênteses, aqui entre aspas, entre parênteses não, entre aspas, porque não é a água que tem aqui dentro, é um líquido especial que fica nesses tubos aqui, tá? Aí ele fica jogando
um líquido ali, tipo um líquido especial, lá no teu processador. Tá? Obviamente, ele joga no dissipador, né? Não direto no processador. E deixa isso aqui numa temperatura mais baixa aí. Tem uns que tem 3, ó. Esse aqui deixa mais, né? Mais tranquilo ainda, ó. Aí tem esses aqui. Quer? No processador também. Ó. Essa partezinha, né? Aqui mostrando. Essa partezinha aqui encaixa em cima do processador. Opa. Essa aqui, ó. Esse aqui você encaixa no gabinete, né? Tem os gabinetes especiais, às vezes se encaixa na parte de cima do gabinete. Às vezes eles são colocados aqui em cima. Às vezes aqui. Cada gabinete tem um estilo que você coloca aqui. Esse negocinho em cima do processador ali. Aqui mostra encaixado. Aí tem esses tubos também, ó. Modelos aqui, ó. De water cooler. 5 modelos para adquirir em 2022, ó. Será que ele vai mostrar? Tranquilo, Victinho? Pode sim. Então, esse aqui, ó. Né? Por que você precisa refrigerar seu PC? Ó, pode ver que o cooler fica aqui daí, né? Tem esse Corsair, né? Tem o Arctic Liquid Freezer. Esse é sangue frio, né? Eles mantêm mais refrigerado ali teu computador ali. Isso melhora a performance também, tá? Ele fica, né, um pouquinho mais leve por trás. Porque uma coisa que começa a ficar quente, começa a dar uma travadinha. Nem a gente estava falando do notebook. Você pode ver que quanto mais quente o notebook fica, né, mais lerdo ele parece que fica também, não fica? Não percebeu já isso? Não? Faz bastante barulho. E ele começa a ficar um pouquinho mais lerdo também. Você pode perceber lá. E se você não utilizar ele, por exemplo, na tomada, ele vai ficar mais lerdo também. E gasta a bateria mais rápido. É mais energia que ele precisa, né? Entendeu? Então, quanto melhor, mais resfriadão, né? Melhor. Então, galera que mora no Nordeste tem que ter o water cooler. Porque lá, ou ar-condicionado. Tanto que essas ilhas de edição, tá? Se alguém for um dia trabalhar com edição de vídeo, alguma coisa, essas ilhas de edição que tem uns computadores super potentes, meu Deus do céu, você tem que ir de casacão, assim, tipo, quase, né? Você tem que ir com uma jaquetona bem reforçada, porque é muito gelado lá dentro. Né? Você trabalha num ambiente muito gelado. Eu sei porque eu já trabalhei, tá? Numa editora de vídeo. Era uma salinha, sei lá, 3x3, assim. Daí, às vezes, estava um calor de matar, né? Você chegava, verãozão. Aí, você tinha que ir de jaquetão, né, mesmo, para poder ficar nessa sala, porque é muito gelado, para manter os computadores refrigerados. Aí, tipo, tinha uns 3, 4 ar-condicionados dentro da sala, tá? Você congelava lá dentro. Daí você ficava, tipo, tremendo lá, você ia sair para a hora do almoço, abrir aquele choque térmico, né? Você sentia um choque térmico, porque lá fora tava um bafo, assim. É que nem também, não sei se alguém, tipo, já teve, viajou naqueles ônibus, que o motorista também põe no ar-condicionado lá no -2, parece, né? Você pensa, nossa, que frio que tá, né? Aí você chega na cidade ali, nossa, aquele bafo, assim, calor na cidade, assim. Você tava no ônibus ali com cobertor, né, mantinha, um monte de roupa, né? Você chega no lugar, você fala, meu Deus, vai estar um frio essa cidade, né? Você chega, a cidade tá quente. Engraçado. Então é assim que funciona. E, por último, né, para ajudar no cooler e no processador, existe uma coisinha chamada pasta térmica. Vou mostrar imagens da pasta térmica. Tá? É um item que complementa, né, o processo de eliminação do calor do processamento, tá? Que é essa pasta térmica. Então, ela é uma pasta que ajuda o quê? A conduzir o calor do processador direto para o dissipador, que é aquela partezinha metal aqui que vocês estavam vendo, né? Essa aqui do meio. Então, é uma pastinha especial, tá? Não é uma pasta ali, não é uma pasta de dente, nem nada. É uma pastinha que você compra, parece um cimentinho, ó.
Você aplica em cima do processador, quando você compra lá, o computador vai instalar, primeira vez, você põe um pouquinho aqui no meio, tá? Daí você espalha essa pasta, né? Tem um pincelzinho especial ali. Você espalha essa pasta bonitinho. Aí você coloca o cooler em cima. Pronto, né? Tá feita ali, né, a tua instalação. Beleza? Aí você, obviamente, põe esse cooler liga ele no fio da placa-mãe ali para dar energia, para ele girar, né? E essa pasta é bem baratinha. Não tem muito segredo ali. Tem gente que faz mascarinha, né? Ela é importante. E ela é recomendada a troca, pelo menos, às vezes, dizem que é uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, não tem uma coisa específica ali, mas é sempre bom você estar renovando essa pasta térmica, tá? Não, por quê? Porque uma hora essa pasta se desgasta. Se você perceber que teu processador está esquentando muito, tá? Por exemplo, pode ser o caso do teu notebook, é bom trocar a pasta térmica dele, por exemplo. Se você percebeu que antigamente ele era mais frio, né, digamos, e hoje em dia ele está mais quente, pode ser a pasta térmica. Não sei se você sentiu essa diferença. Então, provavelmente nunca trocou a pasta térmica. Você nunca mandou na manutenção, né? Então, pode ser isso, né? Está na hora de você dar uma olhadinha para trocar a pasta ali, né, dele. E é bem tranquilo fazer essa troca da pasta, né? Passa um papelzinho, tira a pasta antiga, né? Depois, a gente vai fazer isso na aula do dia 10 ali. Claro que o notebook é um pouquinho diferente, né, o processo, mas é igual, tá? Entre aspas, é igual, só que menor. Só para vocês terem uma noção. Eu só jogo com o Note com o ventilador do lado, porque senão ele começa a derreter. Exatamente. Beleza? Aí, tá, eu vou falar já das memórias para vocês. Memória RAM, beleza? Tá? Memória RAM. Vou passar a parte 2 aqui, senão a gente não vai conseguir fazer a atividade. A parte de memória é mais rapidinho. Tá? Então, trabalhando com memórias, tá? Então, desvendando as memórias, memória RAM, memória ROM, secundárias, HD, né, hard disk, e tecnologia SSD. Tá? Então, a memória RAM informática, né, as memórias, elas são amplamente usadas, ok? Nos dispositivos que precisam o quê? Armazenar, né? Por isso que se chama memória, tá? Para armazenar dados de forma temporária, ok? Ou permanente, porque existem duas categorias de memória. As memórias principais e as memórias secundárias, tá? A memória RAM, né, ou memória principal, que no caso é esse carinha aqui, ó, ela é responsável pelo armazenamento temporário ali dos programas em execução, né, que rodam dentro do computador. Elas são voláteis, então, né, ou seja, elas perdem seus dados. Assim que você desliga o computador, tudo que está armazenado aqui é perdido, mas não se preocupe, isso aqui é normal. Beleza? Então, ela é conhecida como memória RAM. Como que funciona? Ela é como se fossem gavetinhas que vai armazenando as coisas que você abre ali no computador. Ou no celular, por exemplo, né? O celular tem memória RAM também. Então, digamos assim, eu vou te fazer a Rapidex aqui, ó. Um desenho. Ah, tá. Tá. Então, como se tivesse umas gavetinhas, a memória, né? Ela é como se tivessem várias gavetas de armário, assim. E cada vez que você abre um programa, que você faz alguma coisa, depois que o computador está ligado, obviamente, ele vai ocupando essas gavetinhas. Tá? Então, digamos que cada aba do Chrome aqui, né, ele ocupa uma gavetinha também. Por isso que quanto maior, né, a memória RAM, né, digamos, essa aqui é uma memória de 8 GB, a de vocês é 4. A de 8 GB cabe muito mais coisinhas do que de 4. Né? Tem muito mais gavetas para armazenar. Por mais que a velocidade, às vezes, da memória seja a mesma. A velocidade da memória só interfere na facilidade de acessar essa informação. Como que eu posso mostrar a memória? Está sem som? Acho que sim, Oswaldo. Sai e entra de novo.
Deixa eu mostrar rapidão. Como que eu vou mostrar a memória na prática? No celular, vocês conseguem ver isso aí bem rápido. Porque quando vocês abrem um jogo, né, às vezes a primeira vez que você abre um jogo, um programa, qualquer coisa no celular, no Instagram, a primeira vez demora um pouquinho. Tá? Daí ele vai e armazena, ele vai, né, depois que você abre esse programa, porque ele vai buscar lá no seu disco, né, seu disco rígido ali, daí ele vai para a memória do celular ou para a memória do computador. Então, digamos, vamos abrir um programa aqui. Vou abrir o Corel. Vou abrir o Corel aqui. Esse Corel Draw aqui, por exemplo. Deixa eu pegar um cronômetro aqui. Pegar um cronômetro no, PC, no meu computador mesmo. No meu celular, quer dizer. Ó, vou iniciar. Ó, cliquei para abrir e coloquei para iniciar aqui. Ó. Tá, é que está aparecendo outra tela aqui o Corel, tá? Eu vou falar quanto tempo levou para abrir. Está criando o ambiente do aplicativo. Nananã. Então, a primeira vez que a gente abre um programa no computador, ele acessa as informações lá do HD. Então, 23 segundos. Não, ainda não abriu tudo. Vou deixar carregar inteiro. Eu acho que agora foi. Deu uns 30 segundos para abrir, tá? A partir do momento que eu fecho o programa, né, ele está ainda na minha memória. Tá? O computador ele já deixou ele meio que alocado naquela gavetinha, dizendo, olha, o Cris, ele acabou de usar o CorelDRAW, eu vou deixar aqui, né? Ao invés de eu devolver lá para o HD, eu vou deixar aqui alocado na minha memória, para caso ele abra de novo, tá aqui mais perto. Né? Digamos assim, deixou o programa, né? Ao invés de vir lá da secretaria, ele deixou aqui na frente da porta ali. Caso eu queira de novo, está ali do meu lado. Então, vou fechar. Né? Ó, 29 segundos, vou restaurar aqui. Vou clicar de novo, ó, CorelDRAW. Vou dar um Enter, iniciar. Ele está já carregando aqui no outro monitor. Deu 14, 15, 16, 17. Ó, deu 10 segundos a menos. Né? Deu 20 segundos agora. Né? Ele tinha aberto em 30, agora abriu em 20. Só para você ter uma noção. Eu vou mostrar o gerenciador de memórias aqui para vocês. Agora, para fazer o bicho pegar de verdade. Aqui em memória. A minha memória está com 93% ali. Ó. Vamos ver aqui em cima, não sei se dá para ver. 93% da minha memória está em uso no momento. Consigo ver em desempenho aqui. Está 92%. Né? Eu estou usando bastante memória do computador, inclusive. Está em 7.3. Se eu começar a abrir, por exemplo, abas do Google, porque eu estou com muita coisa aberta, realmente. Se eu começar a abrir, por exemplo, aqui, abas do Google Chrome, novas abas aqui, ó, novos sites, né? Vou colocar uns sites aleatórios aqui. Vou colocar vários sites. Doctor. Vou começar a entupir meu computador de sites. Você vai ver que cada vez, né, ele vai ocupando mais a memória primária ali. Por isso que falar, o Google Chrome é um comedor de memórias. Não é porque o Google Chrome come memória. Se você abre muita aba, né? Olha lá, foi para 99, não, peraí, 94, mas o uso do meu processador, né, foi para 100%, porque o computador está trabalhando a 100%, e a memória está em 7.3, está 92%. Não está tanto, mas se eu abrir mais um programa, por exemplo, no Photoshop aqui, que é pesado, se ele está no Photoshop, usa bastante memória, não sei nem se vai abrir, ou se eu vou crashar de novo o computador. Provavelmente vai cair, meu computador vai estar em 96%, 95%, tá? Então, essa é a memória principal. Então, é a famosa memória RAM, tá? Okay? Hoje em dia, essa memória, elas também têm um tipo de soquete.
Então, hoje em dia, as memórias RAM, elas estão na DDR4, tá? Então, teve gerações atrás, né? Tinha tamanhos diferentes dela, antigamente, ok? Hoje em dia, estamos na 4 e temos a 5 também. A 5 é dos computadores bem mais modernos. São bem caras ainda, mas a mais popular hoje em dia é a 4, tá? Para vocês terem a noção ali. Abri o Photoshop, foi para 96%. Ó. Quase 100% do meu processamento. Beleza? Quanto mais programa, então... E agora eu vou fechar um pouco todas essas abas, ó, só para vocês verem. Eu fechei tudo isso aqui. Como a gente vai fazer nossa memória? Estava em 90%, ó, já foi para 65%. Ó. Só de fechar algumas abas, 63%. Fechar tudo isso aqui também, ó. Fechar tudo isso aqui também. Olha lá, 47%. A gente fez a memória, né, se estressar, por fechar tudo. Porém, tem um segredo, ela ainda está lá, na memória agora. Se eu quiser voltar aqueles sites, ó, eles vão voltar muito mais rápido. Ó, já voltou aqui. Ó. Carrega muito mais rápido da segunda vez, porque já está lá na memória. Tá? Vou voltar aqui nos outros sites. Ó. Eles carregam muito mais rápido. Ó. Então, essa é a função da memória. Tá? E memória secundária. Ok. A memória secundária, apesar de muita gente nem chamar assim, eu também não chamo assim. São os famosos o quê? HD, DVD, CD, né? São coisas que armazenam os dados, né, permanentemente, ao contrário da memória RAM, que é temporariamente. Então, esse aqui é um HDzão, por exemplo. Tá? Eles armazenam permanentemente os dados de vocês. Então, todo programa que você instala, arquivo que você coloca, né, foto que você baixa, é acrescentada nesse carinha que é chamado HD. Beleza? Então, tem HDs externos, DVDs, né? Então, todos eles ali são memórias secundárias, ok? Só para vocês entenderem aí. Então, a diferença de memória RAM, né? Memória principal é essa, memória secundária é essa. Aqui é armazenamento temporário, né? Também é o tamanho do carinho, né? E esse aqui é armazenamento permanente. Então, são peças fundamentais, obviamente, que você tem que ter no computador. Como eu comentei, né, com vocês, existem também outros tipos de HDs hoje em dia. Então, esse é um pulo do gato aqui que eu falei para vocês. Tem de diferente do computador aqui o de vocês. O de vocês, né, aí dentro, tem um carinha como esse. Tá? Tem um carinha grandão assim, de vocês aí. Porém, nesse computador aqui dos professores, ele não tem um HD. Professor, como que ele está funcionando então? Calma. Tá? Porque ele tem um SSD. Ele também é um hardware, né, de memória, né, secundária, ou seja, que armazena dados, tá? Porém, vou mostrar como que ele é aqui, ó. Porém, ó, ele é desse estilo aqui. Né? Ele é um pouquinho menor que o HD. Se a gente for ver aqui, comparar aqui o tamanho, né? Vou colocar um SSD do lado de um HD, eles são, né, tem uns tamanhos diferentes. O SSD ele é um pouquinho mais fino, porém, ele é 10 vezes mais rápido que um HD. Só para vocês terem uma noção, ele é 10 vezes mais rápido que um HD convencional. Porque quando você abre um programa ou alguma coisa assim, né, o HD ele tem velocidades. Esse aqui, por exemplo, ele tem, ó, ele roda a 7.200 rotações por minuto. 7.200 rotações por minuto. Ou seja, quando você busca uma informação, né, ela traz essa informação a 7.200 rotações por minuto ali, não sei quanto que dá de dados ali certinho. O SSD, não, né, quase 10 vezes mais. Então, ele traz informação muito mais rápida. E acima do SSD, a gente tem um tal de SSD M2. Que é bem menor ainda, né? Olha o tamanho do SSD M2. Ele parece aquela memóriazinha, que é uma tecnologia nova, tá?
SSD M2 é uma tecnologia mais... A última tecnologia aqui, ó. Ele é bem pequenininho e ele é 10 vezes mais rápido que o SSD normal. Né? Ou seja, ele é quase, sei lá, 50 vezes mais rápido que esse aqui. Tá? Dentro desse computador é o SSD normal, aquele um pouquinho menor, não o M2. Ou seja, se você tem um notebook, um computador em casa e fala, putz, meu computador é muito devagar. Se você simplesmente fizer o ato de trocar o HD por um SSD, você já vai ter um novo computador para essa em casa. Tá? Ou se você tiver a oportunidade, por exemplo, meu notebook tem espaço para SSD M2. Se você fizer troca do HD lá do seu notebook por SSD M2, você parece que realmente comprou um computador da NASA. Liga em 2, 3 segundos. Juro para vocês. A gente fez um teste de computador lá em casa. Era um computador bom, né? Mas ele tinha entrada para SSD. Você tem que ver se tem entrada. Né? A gente simplesmente, né, colocou o SSD, né, um computador que levava tipo 1 minuto a 2 minutos para ligar, hoje em dia é instantâneo. Você clica lá no botão, já aparece, coloca sua senha aqui, né, e já liga. Né, é fantástico ali, parece que é outro computador, realmente. Então, obviamente que tem vários espaços, né? Por exemplo, ó, tamanhos, né? 500 gigas, igual o celular, tá? O celular de vocês não tem 128 gigas, 64 gigas? Os HDs também têm tamanhos, né, limites aqui, só que maiores que de celular. Por exemplo, esse aqui deixa eu ver se tem o tamanho dele. Modelo. Esse aqui é 160 gigas. Né? Ou seja, ele armazena até 160 gigas de dados, né? De jogos, documentos, fotos e tudo mais ali. Beleza? O HD, né? Ele precisa de um cara chamado SATA para ser ligado lá na placa-mãe. Tem esse cabo aqui. É um cabinho que você conecta aqui. Você conecta ele aqui. E tem a entrada SATAs, tá? Umas entradinhas SATAs nas suas placas-mães. No caso, esse aqui tem 4 entradas. Geralmente ela vem colorida, assim, tá? Tem uns que vem vermelho, tem que é azul, que é, né, vermelho, azul, amarelo, verde. Aí você liga aqui e liga aqui. Então só tem 4 entradas. Então, assim, não precisa colocar desse lado, você tem do outro. Basicamente isso, tá? Obviamente, tá? Tem mais, você está vendo com outros buracos aqui. Esse, na verdade, só usa dois. Esse e do lado aqui. Tá? Esse aqui é coisa antiga. E aqui você colocaria, né? Isso aqui é para enviar as informações para o HD e aqui precisa de energia. Então, aqui vem a energia do HD? Da fonte. Tem um carinha aqui, ó, da fonte. Você ligaria na outra maior aqui. Um arcozinho para colocar. Liga ali. Ele estaria funcionando tecnicamente já, está ligado no seu computador. Então, você põe ele bonitinho ali dentro do seu gabinete. Né? Tem gabinetes que tem. Tem gabinetes que tem, como eu posso falar, baias, né? Casinhas, que você coloca esses HDs, tá? Por exemplo, tem casinha de. Esse aqui é para CD, esse aqui é para DVD, né? Já aparece aqui, né? Você pode colocar esse aqui para o DVD. Você tira essa tampinha, você coloca. Posso colocar. Tem casinhas de HD e SSD também. O SSD M2, ao contrário dele, não liga nesse saco. Isso que eu falei que tem que ter uma placa-mãe especial, uma entrada especial. O SSD M2 ele é ligado diretamente na placa-mãe. E daí tem que ter você encaixa assim, coloca ele nos parafusos, ele fica na placa-mãe. Essa aqui, por exemplo, a antiga não tem, tá? Vou tentar mostrar uma placa-mãe com entrada SSD M2 aqui. A placa-mãe aqui. Vamos ver uma placa-mãe.
Ó, esse aqui, ó. Tô vendo que tem um negocinho aqui? É ali que ele vai. Ele vai deitadinho, né, nessa peça aqui, aí parafusado ali. Desse jeito aqui, ó, galera. Opa, tudo. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Você encaixa ele aqui, deitadinho, né? Ele daí tem uma bolinha aqui. Você parafusa ele aqui, né? Para ele ficar preso ali, deitadinho. Você pode ver aqui, ó. Vou colocar um SSD2. Aqui ele vai em pé. Ó, não, isso aqui é. Ah, esse aqui é outra tecnologia. Né? O slot. Vamos ver aqui, ó. Mostrando ali. É onde coloca. Então, se a placa-mãe tiver essa entradinha, significa que pode colocar esse SSD-M2. Né? O notebook é diferente, né? Vou colocar aqui. O notebook, às vezes, tem uma entrada atrás, tá? Que você abre e pode colocar o SSD normal já, convencional. Ou tem, né? O notebook também tem, ó. Uma entradinha assim que você coloca, né? Então, você acessa por trás do notebook ali. Às vezes tem uma entradinha que você só fala, mostra, você fala, coloca SSD M2 aqui, né, no notebook ali. Aí, ó, M2, tem a colocação ali, ó. SSD tá escrito. Aí você coloca essa ferramentinha no notebook, vira outro computador. Aí. Ah, só para mostrar no notebook, né? O processador, no caso do notebook, né? Aqui não mostra, mas ele fica atrás da ventoinha, né? É um pouquinho bem menor do que uma ventoinha do computador, né? O tamanho aqui, ó, a ventoinha. Aqui está melhor. Essa aqui é a ventoinha do computador, ó. Então, debaixo dele está o processador ali, né? Só para vocês entenderem rapidinho. Beleza? Memória, eu falei. Ah, só mais uma coisa. Para falar da atividade. Os processadores, eles também têm uma memória. Perdi o meu processador. Ah, tá aqui. Tá? Então, os processadores, eles também têm uma memória temporária, tá? É a chamada de cachê. Porém, obviamente que aqui, por exemplo, tem 4 GB, 8 GB, 16 GB, essas memórias que tem de vários tamanhos, até de 64 GB. Beleza? Enquanto isso, né, 64 GB eu falo, os processadores, eles têm uma memóriazinha tipo de 6 MB, 8 MB, tá? 12 MB, 24 MB. Tá? São bem pequenas mesmo. Por quê? Eu falei dos programas lá, né, que ficam armazenados na memória. Eles primeiro, né, eles colocam prioridade dentro do processador. Então, ele tem uma memóriazinha aqui, porque fica muito mais rápido. Tá? Então, quando você quer iniciar o programa, se tiver na memória aqui do processador, já está ali. Tá? O processador é ele que vai buscar as informações, né? Digamos assim. Então, se já está com ele, beleza, ele já abre ali na hora. Se tiver na memória, né, ele vai ou buscar lá na memória. Ver se está na memória, ele volta lá para ele e falou, está aqui comigo o pacotinho, beleza. Se não tiver nem nele, nem na memória, ele vai buscar, né, o programa lá na HD. E daí demora a primeira inicialização. Para vocês entenderem que às vezes demora, às vezes não demora. Porque às vezes não está com ele, não está com a memória, então está lá no HD. E se não tiver com HD, daí não existe. Né? Aí o programa não existe. Então, são níveis, né, que ele faz o processamento. Então, o processador, primeiro, ele vê se está com ele, não está aqui. Memória, está com você? Não. Então, vamos lá no HD, que está mais longe, digamos, em outra cidade. Né? Aí os caras vão lá buscar a informação e traz para ele ali. Por isso que demora a primeira vez no programinho. Que nem agora, se eu abrir o Photoshop, de novo, ó, já vai inicializar muito mais rápido do que a primeira vez.
Uhum. O cachê, você está ocupando a memória do celular. Né? Sim e não. Às vezes no cachê tem informação que você não quer apagar, tipo senha, salva, sabe? Se você apagar o cachê ali do algum programa do celular, daí tipo, ele vai meio que resetar o programa, sabe? Aí vai ter que pôr a senha de novo. Ele meio que dá uma limpada ali no teu programa. É bom, às vezes, para deixar mais rápido o teu celular, é bom ficar... Né? Tem gente que gosta de limpar cachê. Se você quer zerar teu celular, é só em cada programa limpar o cachê, ele vai ficar mais rápido. Às vezes, tipo... Porque às vezes, quando a gente comprou o celular, ele era rápido. Né? Hoje em dia, parece que é devagar. Né? Por causa desses cachezinhos, né? O que ocupa bastante cachê é WhatsApp, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. O cachê, por exemplo, no Instagram, o que acontece? O teu feed, você pode ver que é, tipo, se você abre a segunda vez o feed, ele, né, as fotos que você já viu, você vê mais rápido, né? Se você limpar o cachê, é como se você não tivesse visto aquelas fotos ainda, entendeu? Aí você tem que esperar carregar de novo, sacou? Aí fica mais devagarzinho. Galerinha, tá? Vou passar a atividade de vocês. Vocês podem montar para a semana que vem também, se não tiverem tempo hoje, que é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo ainda a atividade. Deixa eu só mostrar aqui. Está aqui na aula 5 e 6, que é a montagem do PC, parte 1. Vocês vão usar o Google Apresentações, tá? E vocês vão montar, né? Você vai apresentar seu PC colocando imagem, ok? Uma imagem da peça, o preço e característica daquela peça, ok? Nessa aula, tá? A apresentação, por enquanto, vocês vão colocar um gabinete, que é o que a gente já viu, né? Um gabinete, placa-mãe, fonte, processador, memória principal e secundária, que é o que a gente viu a aula passada e nessa aula. Aí o resto a gente termina semana que vem, que é praticamente só a placa de vídeo que vai faltar. A gente termina a apresentação semana que vem. Como assim, professor? É só você abrir o Google Apresentações. Deixa eu abrir aqui com vocês. Só para ilustrar aqui. Cadê meu Google Apresentações? Sumiu aqui. Você vai fazer uma apresentação de um PC. Se você não lembra, né? Eu vou até pôr esse site. Se você não lembra como que monta um PC, é compatível ali, usa esse site meupc.net. Vou pôr lá. Tá, configurações. Eu vou colocar esse site lá para quem precisar. Oi? Preço? O preço que você achar lá. Sim, sim, sim. De preferência, montem um computador ali que vocês enviou já. Nice. Tá? Você vai ser o exemplo, então. De preferência, um computador que vocês queiram, assim, às vezes. Ah, estou querendo um computador, montar um computador. Né? Se não lembrar como que monta, usa o meupc.net, que você monta aqui, ó. Você escolhe as peças, né? Como eu falei. Deixa eu ver a do Oswaldo aqui, ó. Olha, ó. Vou mostrar a apresentação do Oswaldo ali, só para vocês terem a noção de como que é. O Oswaldo fez certinho, pelo que eu vi, já fez certinho. Né? Ele colocou aqui a montagem do PC, gabinete, daí ele colocou a foto e as características e o preço. Né? Ó, gabinete 239. Colocou um gabinete bonitão ali. Placa-mãe, ele colocou ali a 449 e as características. Beleza? É uma fotinha. Fechou? Fonte de alimentação. Né? Processador. Ele escolheu um i3 ali. E memória RAM. Ele colocou duas de 350. Duas memórias de 8 GB. Que dá 16 GB ali.
e ele colocou o SSD, armazenamento, a memória secundária, né? Valor total, 2019. E colocou uns gatinhos ainda para... Os gatinhos. Beleza? Certinho, Oswaldo. Perfeito. Aí quem quiser fazer um modelo diferente, né? Usar um modelo ali de apresentação diferente, pode fazer... Vai fazer do jeito que vocês quiserem, né? Colocar a foto, quero colocar a foto na direita, imagem na esquerda, pode. Foto, quer dizer, foto na esquerda, texto na direita, pode. Então, vocês podem apresentar. Quero um slide de foto, um slide de texto, pode. Vocês podem escolher do jeito que vocês quiserem ali a apresentação. Isso aqui eu vou deixar, já passou. Fechar todos esses sites aqui, senão trava a biosca. Vou até deixar o do Oswaldo de exemplo. Quem quiser um Oswaldo. Aí quem for terminando está liberado já. Oswaldo já está liberado. Eu vou encerrar a gravação aqui. Semana que vem a gente se vê.